Olá, nação, vamos lá, mais um vídeo no canal React Fla. Felipe Cardoso falando, e o negócio é o seguinte, vamos assistir aí a galera do ESPN FC e mais o João Guilherme falando um pouco sobre o favoritismo do Flamengo e do Fluminense para o Fla-Flu, a final do campeonato estadual. E vamos ver aí o que eles falaram, qual é a opinião deles. Você que está chegando agora, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nosso vídeo e pouco papo e muito vídeo. Tendo cautela até quando é jogo duplo, por exemplo, o Carioca agora já é ida e volta, né? Mas o Davi Luiz deu uma entrevista hoje no Ninho do Urubu e perguntaram se tem favorito para esse Fla-Flu. Ele deu uma esquivada inteligente, digamos assim. Fala, Davi. Eu não coloco em lugar nenhum. Eu acho que quem faz e quem analisa o favoritismo não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é nisso que a gente deve pensar. O André lá antes do outro jogo deu uma declaração que irritou o Gabriel, deu o que falar, capitão. Numa hora como essa, é melhor ir na do Davi? Dani, é personalidade, né? Sabe? O André, eu não vi problema nenhum. Ele entendeu o momento do Fluminense e se colocar naquele momento, entendendo que o Flamengo vivia uma turbulência também, com um ligeiro favoritismo. O Davi tem mais experiência, né? Ele já sabe que é o que ele diz, a forma como ele se colocar ali vai ter um peso maior, isso vai ter uma repercussão. E o que o Flamengo não quer nesse momento, esses jogadores, é, né, algum tipo de burburinho que vá colocar ainda mais pressão em um trabalho que a gente fala que ainda não é um trabalho bem feito. O Gabigol não ficou muito feliz com o Gabigol se motivou com relação a isso. Deu um pontapé no André com 0 de jogo, chutou a bola em cima dele. Assim, né? É que o árbitro era muito ruim, né? Porque aquele é um lance de expulsão, né? O árbitro é muito fraco. Se o André quis mexer com os jogadores do Flamengo, ele conseguiu naquele momento, né? Porque o Gabigol acabou perdendo a cabeça. Que não faz sentido com o Gabigol, com a experiência Exatamente, que tem, numa pilha do André, né? Eu acho que o Gabigol estava errado daqui. O Davi deu moral pra você. Ele não quis dizer... Não, o Davi deu moral pra você, Dani. Que 20 dias antes quer que a gente fale de favoritismo. Tá vendo? A gente deixa lá pra quem tem que comentar. E aí você Fabrício da Fiel. Há 20 dias. O time não tinha nem voltado a treinar. Voltou ontem a treinar. E ela já perguntou pra gente na terça-feira quem é favorito. Falta, ai meu Deus do céu. Ai, Jesus, ai, Jesus. Aí vai o Davi e fala isso. Não é a gente, vou deixar pros outros. Aí deixou pra nós, aí você ficou com moral. Sei lá, ele podia... É difícil neste momento pra ele também dizer quem é o favorito. Ele não quis dizer que o favorito é o Fluminense. Pode ser. É porque assim, às vezes o técnico prefere empurrar o favoritismo pro outro, para passar pressão. Diz, deixa lá, o favorito é o outro, vamos fazer o nosso. Nesse jogo aí Nesse caso é difícil saber quem André, é. No futebol de hoje, antes não era assim, né? Mas no futebol de hoje, o cara de personalidade é aquele que chama o favoritismo para ele, né? Que é difícil você ver em um confronto grande, o jogador chegar e falar, não, a gente vive o melhor momento e a gente tem a obrigação de vencer, ou tem a obrigação de jogar melhor. É isso. Antigamente, a gente via muito, né? Os jogadores principais, aposta, né, os caras, ninguém ia contra, né? Ninguém ia contra, né? Os jogadores de antes, ninguém fala, não, o favorito é o outro, como a gente está acostumado a ver hoje. O cara batia no peito e falava, cara, o favorito é a gente mesmo. E a gente, bem ou mal, a gente tem ator que nem o Flamengo. O cara que joga no Flamengo, ele bate no peito e fala, pô, favorito é a gente, mano. Porque aqui é Flamengo. Aqui é Maracanã, é a torcida empurrando, é o peso da camisa, o Flamengo. O jogador do Fluminense, o Fluminense é favorito. Pra gente, nosso trabalho é bem feito, a gente entende que o treinador tá passando. Isso falta um pouco, sabe? E se você passar o favoritismo... vai dar uma ligada pro Davi Luiz. Então, não, isso não é recado pra ninguém. É a forma como eu vejo o futebol. Eu joguei Corinthians e Flamengo, times grandes. Eu nunca coloquei favoritismo do outro lado. Nunca, Dani. Quem é o favorito? Mal, é a gente. Bem, é mais ainda. E eu aprendi isso com jogadores, né? Marcelinho Carioca, Edilson, os caras que eram grandes chamavam essa responsabilidade. Agora, eu entendo o movimento do André, conheço a personalidade dele, por isso que ele falou que o Fluminense vive um bom momento, então ele tem um favoritismo. E o Davi, a leitura do Davi, né? Experiente, não quero arrumar confusão, a gente não vive o melhor momento, mas também não vou dar moral pro Fluminense, não preciso de pressão. Mas se você levar em consideração os pontos básicos no jogo, tecnicamente, o time do Flamengo é melhor. Sim. Individualmente. Individualmente. Tecnicamente, individualmente. Os jogadores são melhores. Mas, em conjunto, o time do Fluminense é melhor. Esse jogo aí que está sendo reclamado, que o André falou, que um leve favoritismo, ele estava certo. Quanto foi o jogo? Ganhou ele. O segundo gol foi o errado que deu certo. Todo mundo errou o chute e a bola entrou no segundo gol do Fluminense.
Não foi? É o errado que deu certo. E é esse lance aí, ó. Vai aqui, dali, chuta de lá, chutou, não acertou, errou, o outro errou. Aí o errado que deu certo. O errado que virou gol. Então, eu entendo da seguinte forma. O time do Flamengo é melhor tecnicamente, individualmente. Se você botar o time do Flamengo contra o Fluminense, o time do Fluminense tem um conjunto mais arrumado. O Flamengo, na minha versão do Flamengo, joga no barata voa. Cada um joga do jeito que quer. No Fluminense, não. O Fluminense, você vê todas as movimentações. Lá, Pascoal, calma, agora ele Em vai uma ter semana, 9 dá pra dias arrumar o barata voa em uma semana ou dá pra piorar, Pascoal? Carinha do Pascoal. Posso falar só uma coisinha? Ô, Dani, mas eu tava rindo agora, o Fábio falando, eu assumi o favoritismo, eu aprendi isso lá com o Marcelinho, eu me lembrei de uma história que a gente tinha falado aqui, eu mandei até Você pro viu, Fábio. né? Isso. Como ele não gostava disso, né? Porque o cara tem que estar indignado, não Cumprimentar. tem que dar moral, cumprimentar os cumprimentar o adversário. e aí eu lembrei, ele falou do Marcelinho, eu lembrei de uma história, foi jogar o Corinthians contra o Atlético Mineiro, o Marcelinho era fã do Éder, Exatamente Aleixo. isso. Pô, jogado Copa, tudo. Marcelinho entra em campo e fala ali no corredor, ele deixa falar, pô, eu vou tirar uma foto depois com o Éder, eu vou pedir a camisa dele. Veio o branco, lateral esquerdo, já mais experiente. Você não vai fazer nada disso, nós viemos aqui pra ganhar, você nem olha pra cara dele, você vai pra cima e dá caneta. Eu aprendi isso, mas eu mandei isso, vai. Que papo é esse de falar com o adversário? Isso, o jogo no Mineirão, né? Sim. E aí era bem o Fábio lembrando isso. Não, e ele foi falar com o Éder, ele conta Ele foi falar com o Éder, aí deu uma brechinha, ele foi, seu Éder, eu sou seu fã, o Éder, eu quero que você é meu fã, meu filho, eu quero que você se dane, eu quero saber de você. Não deu moral eu quero ganhar também, aqui no Mineirão e sair de perto de mim. É isso. Não, mas aí no final do jogo ele vai lá fazer um afago, né? Depois. Aí no vestiário, depois do jogo, você troca a camisa, você conversa, entendeu? Ali dentro, é que eu falo isso sempre. Foi o Marcelinho que contou você tem isso respeito, mesmo, você não é levou a amigo de ninguém, não, Dani. Você dentro do campo, dentro das linhas, você não tem amigo, não. Porque se eu falar que um zagueiro, que um atacante é meu amigo, é mentira ali dentro. Porque se ele tiver uma chance de empurrar a bola no meio da minha perna, de me dar um chapéu, ele vai fazer. Então não tem amizade, tem respeito dentro do campo. Cada um faz a sua e defende a sua bandeira ali, a sua camisa e faca nos dentes e luta até o final. Aí lá fora, aí dentro do vestiário, no encontro no shopping, na praia, aí você pode ter uma amizade, que isso é lógico, é sadio, faz parte. Mas é isso daí. Agora, Isso daí. Fecha aí, Pascoal. Vou falar uma Eu quero inconfidência. falar de Libertadores. Vou falar uma inconfidência pra você. Fala baixo. Não, vou falar baixinho que é para os caras não ficarem muito assim atiçados. Tem um zagueiro amigo nosso que faz o programa aqui com a gente e ele adora o Romário. Até hoje adora. Mas ele via o Romário jogar, o olho dele brilhava. Ele até pro pai dele, ele fala assim, pai, o Romário joga muito. Esse Romário joga mais que o Pelé. Joga de moleque. O pai dele dava uns tapas nele. O pai dele dava uns tapas nele. Você tá louco com esse negócio, você tá brincando comigo. Pai, mas esse Romário, sabe o que aconteceu ou não? Ele foi marcar o Romário. Queria matar ele. Eu queria matar o Romário. Olha, isso que eu fui olhar pro Romário fora como se fosse, como os meus maiores ídolos. Eu gostava da personalidade dele, da maneira como ele chamava a responsabilidade, que ele se colocava na frente de tudo, os gols importantes. Tinha admiração, o olhar brilhava mesmo, como criança, assim como adolescente. Quando eu fui enfrentar a primeira vez... Interessa que é baixinho, que não é baixinho, que é o rei da grande área. Peça pertinho, rapidinho. A minha trava de alumínio era desse tamanho, ó. Essa era a amizade que eu tinha dentro do campo. Fora meu ídolo, dentro da Vê se era ignorante. Solta o intervalo aí pra gente acalmar o coração. Eu estava aqui na esquina da minha casa, na padaria. E aí veio conversar comigo um torcedor tricolor chamado Afonso. E aí o Afonso, com a camisa do Fluminense, com o boné do Fluminense, falou comigo, e aí, João Guilherme, tudo bem? Pô, legal te encontrar, sempre te acompanhei nos seus programas e tal, já tô inscrito lá no seu canal, que barato e tal. Rapaz, que expectativa pro Fla-Flu, né? Aí eu falei, Afonso, a expectativa é grande. Mas tem um detalhe, João Guilherme, disse o Afonso. Essa parada da data FIFA pode ter mudado o Fla-Flu. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? Aí ele me explicou. João Guilherme, você lembra da final da Copa do Brasil de 2015 entre Palmeiras e Santos? Que o Santos vinha embalado e aí teve uma parada e o jogo aconteceu só um mês depois e aí o Palmeiras se acertou e foi campeão? Eu acho que isso pode acontecer no Fla-Flu de agora. Eu tô receoso com essa parada porque acho que o Flamengo ele pode se acertar nessas 2 semanas de treino e complicar a vida do Fluminense.
Aí me despedi dele, valeu, Afonso e tal. E aí vim para casa pensando naquilo. E não é que o Afonso tem razão, porque, olha, convenhamos, seria muito melhor para o Fluminense e bem pior para o Flamengo se o jogo tivesse acontecido no embalo, se estivesse marcado já para amanhã. O Flamengo teria pouquíssimo tempo de treinamento, de recuperação de jogadores, para tentar ajustar a equipe com o Vitor Pereira, coisa que ainda não aconteceu, e nós já estamos aí quase chegando ao mês de abril, né? E o Fluminense vem embalado. O Fluminense do Fernando Diniz, embora tenha perdido aí 2 vezes por Volta Redonda e tal, mas é um time que está jogando muita bola. É um time que está em grande momento, né? O Cano está inspirado, sensacional. Então, assim, o Fluminense vem muito bem. O Fluminense está melhor que o Flamengo. O Fluminense está jogando melhor que o Flamengo. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara em cima do Flamengo. O Fluminense tem a melhor campanha do campeonato estadual. O Fluminense tem levado a melhor nos últimos Fla-Flus. Ou seja, o panorama é todo favorável ao tricolor das Laranjeiras. Porém, o Afonso tocou num ponto importante. Esse período de treinamento, por exemplo, o Arrascaeta não tem participado aí dos primeiros treinamentos, está entregue lá ao departamento médico, está se recuperando. O Gabigol da mesma forma. O time terá tempo para melhorar fisicamente, vai ter um tempo que ainda não teve com o Vitor Pereira para tentar compreender a ideia de jogo e executar isso. O Flamengo terá praticamente todo o seu elenco à disposição. Então, de fato, o Fla-Flu, que na minha opinião será a melhor final estadual deste ano, tem tudo para ser inesquecível, ele mudou o panorama. O Fluminense continua favorito, mas eu acho que teremos um Flamengo bem mais forte, bem mais preparado por todas as circunstâncias. Muito bem, galera. Você que assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de compartilhar, inscreva-se no nosso canal React Fla, divulgue para todo mundo, é muito importante e a gente vai continuar trazendo conteúdos como esses aqui, tá bom? Muito obrigado.